tema do nosso trabalho é ação, reação e correlação. E no vídeo base dado pelo professor, eu vou resumir ele um pouco, fala sobre esse tema. E ao longo do nosso trabalho a gente vai abordar cada tópico detalhadamente e para vocês entenderem melhor, né? No vídeo, ele é muito interessante, uma coisa que a gente notou foi que ele aborda o tempo junto com a matemática. E como que ele faz isso? Ele faz isso por meio de gráficos, né? Explicando o tempo e as variações do tempo. O tempo é um assunto muito cotidiano pra gente. A gente reclamar como que tá o tempo, a gente checar a previsão, né, pra planejar o nosso dia, ou a gente planejar uma viagem, que a gente olha o clima daquele lugar específico durante períodos do ano. E o nome disso, que se dá pra isso, se chama série temporal, que pode indicar máximas e mínimas de um determinado lugar, de um dia, né, no caso, e também esses gráficos que falam dos períodos ao longo do tempo, né, assim. Esse, por exemplo, é um gráfico, tipo, exemplo só, né, esses dados são dados que inventamos agora, que foi da chuva, um volume de chuva por década. A gente colocou ano aqui, mas é década. E esse é só um exemplo dessa série temporal que foi abordada no vídeo e que está relacionado com a matemática também. E um outro assunto que foi abordado no vídeo é a questão do aquecimento global, que é um assunto muito importante e que está em pauta. O homem está relacionado com o aquecimento global? Sim, parcialmente. Porque o efeito estufa é um processo natural que foi acelerado devido às ações do homem no planeta, como o desmatamento, poluição e queimadas, que têm elevado os níveis de emissão de gases do efeito estufa e o aquecimento global. É possível unir dados gráficos que evidenciem o que está acontecendo com o clima na Terra. Como podemos ver aqui, tem o gráfico sobre as emissões globais de CO2 em gigatoneladas de CO2. 30 gigatoneladas na África, Américas e Ásia, 20 e 10 na Ásia, Europa e Oceania durante as décadas de 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 e 2019. E quanto maior for o efeito estufa, maior será o aquecimento global. Então, como a Stephanie havia falado, a ação e interferência do homem no planeta, como poluição, queimadas, desmatamento, acabaram ocasionando reações como a aceleração do efeito estufa, o aumento da média global do fundo do mar e também o aumento da temperatura da superfície terrestre. E com isso a gente pode ver que os dados de estatística, como a gente viu no vídeo, a gente pode afirmar que a ação e as reações, como a aceleração e o aumento da temperatura da superfície terrestre, eles são diretamente relacionados, eles meio que se correlacionam. Então, se um cresce, automaticamente o outro vai crescer junto, ou também pode decair, mas isso aí a gente vê com a ação e a consequência do ato, e a gente vê isso nos gráficos e pela estatística. O que é a correlação? Correlação é uma semelhança entre duas variáveis ou pessoas, alguma semelhança entre duas coisas. Então, nós temos os tipos de correlação. Temos a correlação positiva, que como a gente pode exemplificar, tem um vídeo motivador, podemos dizer que a ação do homem é a reação da natureza que causa o aquecimento global, e nós temos esse exemplo no vídeo, de correlação positiva, e temos a negativa, por exemplo, podemos dizer que da Bolsa Brasileira de Vespa, e também temos os fundos do dólar, que quando um cresce, o outro decresce, então os dois não no mesmo sentido, no mesmo caminho, podemos dizer. É importante notar que a correlação é bidirecional, ou seja, ela não pode indicar uma direção de alguma coisa, como por exemplo, ela é confundida muitas das vezes com a casualidade. A casualidade pode indicar a direção, por causa que ela é uma eventualidade ou um acaso. A casualidade também tem como diferença também, como a maneira específica do qual os eventos se relacionam ao surge. A casualidade ela pode explicar várias coisas, como por exemplo até o senso comum, ou até mitos da vida, como por exemplo o efeito borboleta. E isso significa que quando as variáveis estão fortemente correlacionadas, elas implicam em mudanças de mesma magnitude de uma a outra. Seguindo o conceito da correlação medida por valores de -1 e 1, que são as correlações que têm mais força,
e as correlações mais próximas de zero, que são as correlações mais fracas e inexistentes. E a mudança que você faz em uma variável tem a mudança de mesma magnitude na outra variável. O valor de uma unidade numa correlação perfeita implicaria no aumento de uma unidade numa variável e na sua outra variável. Mas correlações perfeitas não existem diante das ciências humanas e das ciências sociais. Então, a gente teria um conceito de correlações mais fracas, onde o aumento em uma variável teria um aumento menor na outra variável. Existem maneiras de se medir as correlações, cada qual com as suas vantagens e desvantagens. O tipo de medida mais usado é a medida de correlação de Pearson, que trabalha com o valor R, que é apresentado aqui nesse quadro. Como interpretar o coeficiente de uma correlação? Não existe um consenso muito certo sobre esse tipo de coeficiente, mas existem algumas recomendações que são muito usadas, como, por exemplo, o artigo acadêmico de Cohen, de 1992, que tem como base a identificação da intensidade das correlações, onde na primeira correlação R igual a 0,10 corresponde a uma correlação fraca. R igual a 0,30 corresponde a uma correlação moderada. E, por fim, R igual a 0,50 corresponde a uma correlação forte. Lembrando que esse é um dos consensos de umas recomendações mais aceitáveis sobre como identificar os coeficientes de uma correlação. E bom, esse coeficiente também tem o nome de coeficiente de determinação. E ele é considerado por explicar o tamanho total de efeito da correlação. Bom, elevando o valor de R², o que percebemos? Percebemos que R igual a 0,10 significa que 1% da variação de uma variável pode ser explicada pela outra. O mesmo ocorre entre quando R é 0,30, ele explica 9% do valor total de uma variável, e R igual a 0,50 explica 25% da variação de uma variável. Então, pessoal, avaliando a correlação através do coeficiente de determinação ou o tamanho do efeito, o que vocês preferirem, o que nós podemos determinar? Determinamos que o valor do R, o valor bruto do R, significa força de associação. Porém, contudo, entretanto, todavia, nem sempre isso é o suficiente. Às vezes precisamos de maior precisão, precisamos de dados mais certos. E o que nos ajuda a ter esses dados mais certos, a ter essa certeza maior? É o R2. Ah, mas o que o R2 significa exatamente? Então, o que ele indica pra gente? Ele indica o quê? Que o quanto uma variável pode se relacionar com outra variável dentro dos termos de variância compartilhada.